Fim de ano, hora de viajar e de ficar atento aos problemas de saúde para quem passa muito tempo no carro ou no avião. Nessa semana, a atriz Suzana Vieira foi internada com uma trombose. Tudo depois dela ficar 10 horas no voo entre Brasil e os Estados Unidos. Todos os anos, a médica Cíntia Miranda planeja uma grande viagem com o marido. Há 2 anos, eles foram para a Europa. As fotos mostram o casal nas cidades de Amsterdã, Londres e Paris. Mas na viagem de volta para casa, depois de um voo que durou cerca de 12 horas, uma surpresa nada agradável. Quando eu cheguei do voo, que eu levantei do avião para sair, eu senti que eu estava com um pouco de dor na perna, mas eu não achei que era nada demais a princípio, não. O que parecia uma simples dor era, na verdade, uma doença que pode ter sérias complicações. Quando eu cheguei lá no hospital, pela história, né, eles já acharam que também que podia ser uma trombose. E aí eu fiz o ultrassom com Doppler, que é o exame que se faz mesmo para fazer o diagnóstico, e mostrou que realmente estava com uma trombose. A médica sabe bem o que desencadeou a doença durante a longa viagem de avião. Praticamente durante as horas todas quietinha, sem me mexer. Então, assim, sem levantar, né? Sem mexer muito com a perna, dormia a maior parte do voo, não quis levantar. Em longas viagens de avião ou de carro, ficar com as pernas paradas numa mesma posição, principalmente com elas para baixo, dificulta a circulação sanguínea. Isso pode provocar inchaço e dores nas pernas, principalmente para quem tem varizes, quando as veias se dilatam por causa do acúmulo do sangue. Nos casos mais graves, há um entupimento das veias, a chamada trombose. Essa chance que a perna tem de ficar muitas horas parada aumenta muito o risco e outros fatores também, como a idade. Foi o que aconteceu com a atriz Suzana Vieira. Ela enfrentou na semana passada um voo de cerca de 10 horas, de Miami para o Rio de Janeiro. A atriz teve trombose na perna e foi parar no hospital. Nas redes sociais, a atriz postou esta foto com um coração e agradeceu as mensagens de apoio e carinho dos fãs. Suzana tranquilizou a todos e disse que estava no hospital por um procedimento de segurança e para se recuperar mais rápido. A atriz recebeu alta depois de 5 dias de internação. A trombose se caracteriza pela obstrução do fluxo sanguíneo e a formação de coágulo em uma veia, geralmente nas pernas. Assim que o coágulo se forma, o paciente sente dor e inchaço no local. Em seguida aparecem as queimações, sensação de peso e ardência. A doença atinge em média 180 mil brasileiros por ano. Em geral, a perna é pior porque dentro da perna o sangue tem que subir contra a gravidade. Por isso, ficar sentado durante mais de 4 horas e sem movimentar as pernas pode causar problemas de circulação. Algumas pessoas estão mais propensas a sofrer com isso. No grupo de risco estão idosos, grávidas e mulheres que tomam pílula anticoncepcional, principalmente se forem fumantes, obesos e pessoas sedentárias. Quem já tiver a circulação comprometida, como os hipertensos e diabéticos, também entram no grupo de risco, além das pessoas que têm um fator genético hereditário. Por isso é preciso tomar alguns cuidados. Se você vai fazer um longo voo de avião, bastam algumas atitudes simples de prevenção. O importante é lembrar sempre de manter o sangue das pernas circulando. Se você estiver num voo comercial, num avião de grande porte, o ideal é levantar de hora em hora. Mas se não for possível, como num avião pequeno como esse, bastam alguns exercícios simples, como balançar as pernas, alongar os pés e mexer os dedos. Além disso, é sempre bom manter-se hidratado, beber bastante água e evitar as bebidas alcoólicas.
A dona de casa, Luzia, teve problemas de circulação após o parto e foi proibida pelo médico de ficar horas paradas num avião ou num carro. No caso dela, a doença evoluiu para embolia pulmonar. Eu saí de casa com falta de ar, botando coágulos pela boca de sangue. O principal risco da trombose é justamente um coágulo de sangue que se formou dentro da veia da perna migrar da perna em direção ao coração, porque as veias vão engrossando, então não tem um freio dentro do coração, ele dá uma volta e vai parar dentro do pulmão. A dona de casa descobriu que o problema era genético. Ela passou 1 ano tomando remédios para afinar o sangue e neste ano não vai viajar com a família para o sul do país. Não pude viajar devido ao meu sangue não estar na taxa adequada que ele deveria estar. Tá? Ele estava acima. Então, a minha médica não me aconselhou viajar. Olívia também tem problemas de circulação sanguínea. O caso dela está associado ao uso de anticoncepcional. Teve trombose há menos de 1 mês. A representante comercial sempre gostou de viajar. Agora, os bons momentos estão restritos às fotos das últimas viagens, ao lado do marido e da filha. Essa foto foi aonde? Essa foi em Rio das Ostras. Essa foi Búzios, Essa foi Búzios, na Praia da Azedinha. que eu sou apaixonada, e essa aqui... Essa daqui também foi lá em Búzios. Nossas recordações. Foi. Apaixonante. Família. Olívia vai passar as festas de fim de ano em casa, enquanto parte da família vai de carro para uma casa de praia na região dos Lagos, no Rio. A gente projetou essa viagem o ano inteiro e ontem o médico falou nem pensar. Porque para das horas, eu acho que eu fiquei meia hora no trânsito, já cheguei aqui com as pernas todas inchadas. Por isso, é importante seguir algumas dicas. Quem vai passar um longo tempo na estrada também precisa ter cuidado. Os riscos para quem viaja de carro, de avião ou de ônibus são os mesmos. A diferença é que de carro você escolhe a hora de dar aquela paradinha estratégica para dar uma esticada nas pernas. Doutor Guilherme está aqui com a gente. Doutor, quantas vezes durante uma longa viagem o ideal é a gente parar para levantar e esticar as pernas? Olha, o ideal é que a gente pare entre 1h30 a cada 2 horas, entendeu? 1h30, 2 horas, dá aquela parada, dá aquela voltinha. Andou... Isso já mantém a circulação? Já é o suficiente. E se a viagem for à noite, sem local de parada na estrada? E se a pessoa não puder sair do carro? O jeito é se exercitar dentro do veículo. O mais importante é você se preocupar com a sua postura, tá? As suas pernas devem ficar sempre a 90 graus. Você vai esticar elas e você vai ficar na ponta do pé e voltar, na ponta do pé e voltar. Isso faz com que a sua musculatura trabalhe, jogando sangue de volta pro organismo. Há uma circulação maior e evita esse sangue ficar parado. Escolha roupas confortáveis. Calça muito apertada, sapato muito apertado, nunca é o ideal. Sempre com uma roupa confortável, leve, que te deixe à vontade, para que não seja algo desconfortável, algo que te faça aprisionar a sua musculatura. Para que você consiga se movimentar também mais num espaço livre. pequeno. Isso, exatamente. O especialista indica ainda o uso de uma meia elástica. A meia elástica não substitui a movimentação das pernas, mas de qualquer forma, soma-se a movimentação das pernas. Se você realmente dormir durante 9 horas e não se movimentar, ainda assim é muito melhor estar de meia elástica, porque ela comprime de uma maneira eficiente as pernas e mantém essa panturrilha vazia de sangue inflamado. Cíntia, que você conheceu no início dessa reportagem, enfrentou 12 horas de voo, continua viajando pelo mundo. Ela aprendeu a lição e ainda desenvolveu um jeitinho de cumprir as dicas ao pé da letra. Eu levanto várias vezes no voo, acho que é importante às vezes até botar um despertadorzinho para poder lembrar, né? Porque às vezes a gente dorme e esquece, ainda mais em voos mais longos.